Louvado seja o nome do Senhor. Marcos 5. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Quem achou, diga amém. Glória a Deus, ou a maioria. Glória a Deus. Então a maioria vence, né? Glória a Deus. Vamos lá, igreja, que as horas se avançam e o texto é um pouco longo. E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços. E os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogavam-lhe muitos que não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E era quase 2000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas lhe disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilhavam. Louvado seja o nome do Senhor, né? Quando a pessoa conhece, Deus faz um milagre, uma libertação na vida do homem, na vida da mulher. Todos aqueles que dantes viram antes como é que era a pessoa e vê depois, todos se maravilhavam. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje não é diferente. Não é diferente quando você pega uma pessoa antes dela, uma pessoa destruída, uma pessoa apagada, uma pessoa sem semblante. Louvado seja o nome do Senhor.
uma pessoa triste, Jesus muda o quadro de vida, muda a história dela, tem encontro com essa pessoa e transforma, louvado seja o nome do Senhor. As pessoas que estão em volta, louvado seja Deus, ela vê e é notório que elas vão se maravilhar, que elas vão, louvado seja o nome do Senhor, se alegrar, louvado seja o nome do Senhor. Mas a questão deste homem foi, uma parte foi bem e outra não. Muitos adoraram, se maravilhavam, e por outro lado, muitos expulsaram Jesus daquela província. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra diz que aquele homem, a Bíblia não relata o nome dele, mas tem como gadareno ali da província de Gadara. Aquele homem na sua vida, por algum motivo, ele deixou essa situação chegar até ele. Algum motivo ali, ele deu a brecha que o adversário, que o inimigo das nossas vidas pudesse entrar na vida daquele homem. Porque aquele homem, ele tinha família, aquele homem, ele era bem visto na sociedade. Ele era uma pessoa igual eu e você, uma pessoa conhecida de muitos. Muitos naquela cidade de Gadara conheciam aquele homem. Aquele homem, sabe, ele não era uma pessoa abandonada, não era uma pessoa sozinho, não, negativo. Porque quando ele tem encontro com Jesus, Jesus liberta ele, Jesus vai e fala, vai lá e mostra para a tua família o que Deus teve misericórdia de ti. Então aquele homem tinha família. Aquele homem tinha família. Mas isso não impediu, louvado seja o nome do Senhor, do mal alcançar ele. Isso não impediu. Porque o adversário das nossas vidas, o diabo, Satanás, ele não está preocupado, sabe, que você está na igreja, que você canta, que você prega, que você está de terno, bem bonitinho, cheirosinho, não, negativo. Ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado com isso, igreja. Ele está preocupado com aqueles que temem o Senhor de verdade. Aí ele sai correndo. Como diz a Bíblia em Deuteronômio, por 7 caminhos ele sairá. Louvado seja o nome do Senhor. Por 7 caminhos, não é por um, não é por 7. Por 7 ele bate de retirada. Mas este homem, louvado seja o nome do Senhor, ele não estava revestido das armaduras, a qual a palavra de Deus fala, para que eu e você seja revestido da armadura de Deus, ser revestido da palavra, não estava. E por esse motivo ele foi alcançado pelo adversário, por esses demônios a qual a Bíblia relata, louvado seja o nome do Senhor. E aí que começa. O homem que não tem Deus, ele é envergonhado. A mulher que não tem Deus, ela é envergonhada, louvado seja o nome do Senhor. Envergonhado, e o adversário entrou na vida deste homem, sabe, destruiu a família, tinha família, a família já se separou. É isso que o adversário faz, separar da família. Porque a família foi constituída por Deus. Foi constituída por Deus. Então a primeira coisa, ele deu brecha, o adversário entrou na vida dele, tirou ele da família, louvado seja o nome do Senhor. E colocou para viver numa vida, sabe, de opróbrio, uma vida de vergonha, louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que ele vivia dentro do cemitério, morava dentro do cemitério, violava as tumbas do sepulcro, louvado seja o nome do Senhor. Se você estudar o texto, você pesquisar, muitos vão dizer ali que ele se alimentava da carne humana, para você ver a situação que chegou a este homem. Ele morava dentro das catatumbas, dentro do sepulcro. E a palavra diz que quem passava pelaquele caminho, ele jogava pedra. Ele atirava pedra. Se você ver lá em Lucas 8, 26, 39, vai ver. Quem passava pelaquele caminho, aquele homem possesso daqueles espíritos imundos, jogava pedra. Então ali muitas pessoas às vezes se restringia de passar perto ali do cemitério, porque ele jogava pedra nas pessoas. Porque ali o mal que estava naquele homem fazia ele fazer essas coisas. Porque ali era o mal, igreja. Porque o mal, quando entra na vida do homem, da mulher, se der brecha, é para destruir.
Então não permita, sabe, não permita, não dê brecha nessa noite que o mal, sabe, venha te alcançar nessa noite, mas que nessa noite você venha se revestir da palavra de Deus, venha se revestir, louvado seja o nome do Senhor, de todas as armaduras. Porque este homem aqui, o mal alcançou ele. Mas Jesus, ele é onisciente, onipotente. Ele sabe todas as coisas. A palavra diz que Jesus pega um barco, ele atravessa outra margem do mar e vai lá para outra margem da província de Gadara. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus ali, ele tinha uma missão. Jesus ali tinha um tratado com aquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como ele tem um tratado com a minha vida, assim como ele tem um tratado com a tua vida, ele vai ao teu encontro. Louvado seja o nome do Senhor. Encontro com aquele homem, a libertação daquele homem estava prestes a chegar. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor já estava a caminho. O Senhor já estava a caminho. O Senhor de longe, sabe, ele já viu aquela situação que aquele homem estava vivendo, aquela vida, sabe, de vergonha, aquela vida de opróbrio. Louvado seja o nome do Senhor. E é onde Jesus toma a direção ali, louvado seja o nome do Senhor, vai em encontro com aquele homem. Ele vai em encontro, louvado seja o nome do Senhor, para libertar. Ele vai em encontro com aquele homem para trazer ele a sociedade de volta, para trazer ele a família de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é isso que Jesus faz na vida do ser humano quando tem encontro. Aquele que está afastado, louvado seja o nome do Senhor, Jesus traz de volta, seja para a família, seja para o aprisco, seja para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor, ele traz. Louvado seja o nome do Senhor. E chegando a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, e saiu logo a seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, espírito mau. O espírito mau, a possessão daqueles espíritos era grande daquele homem, que ele não conseguia, sabe, se libertar. Não conseguia. Louvado seja o nome do Senhor, o qual tinha sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias o podia aprender. Louvado seja o nome do Senhor. E saindo ele do barco, lhe saiu logo a seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias alguém podia prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelo sepulcro, e ferindo-se com pedras. Para você ver, o mal naquele homem era tão grande que fazia ele próprio se ferir com as pedras. Louvado seja o nome do Senhor, tentando tirar a própria vida daquele homem, tentando dar cabo da própria vida dele, porque é isso que o diabo faz. Ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o dever dele, matar, roubar e destruir. E aquele homem pegava as pedras, as pontas de pedra, e começava a se ferir todinho o seu corpo. Louvado seja o nome do Senhor, tentando degrenir a imagem de Deus. Porque Deus fala para nós zelar pelo nosso corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós cuidar do nosso corpo. Não ali igual aquele homem se ferindo com pedra. Louvado seja Deus. Então o demônio, tudo que era contra, ele estava querendo ali provocar, mas ele estava querendo provocar a Deus. Clamando pelos montes, pelo sepulcro, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ali não foi o homem que adorou Jesus. Ali foi o demônio. Porque embaixo ele vai dizer, continuando. E quando viu Jesus de longe, correu e adorou. Você pode perguntar, mas foi o homem que adorou Jesus? Não, negativo, foi o demônio. Foi o demônio que adorou. Porque, e clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. O demônio continuando falando.
Ele correu, adorou e continuou falando: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Então o demônio falou para Jesus não atormentar ele. Porque um homem com Deus, uma mulher com Deus, ele atormenta. Mas um homem e a mulher sem Deus, ele é atormentado. Ele é atormentado, ela é atormentada. O homem com Deus, ele atormenta o adversário. Porque o adversário, o demônio, vai saber que ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus. Mas um homem e uma mulher sem Deus, ele é atormentado porque o demônio vai se aproximar. O demônio vai se aproximar. Então, quando o demônio viu Jesus de longe, ele correu e adorou, porque sabia que ali estava chegando o Todo-Poderoso, ali estava chegando o Libertador. Porque ele sabia que quando Jesus vinha em encontro com aquele homem, a vida daquele homem não ia continuar da mesma forma. Não ia. Por isso que ele pede para que Jesus não coloque ele para fora da província. Porque o demônio ali clamando várias vezes, tentando iludir Jesus de várias formas. 3 vezes ele tenta iludir Jesus nesse texto aqui. Primeira vez é quando ele se prostra, que ali não é homem se prostrando, é o demônio. Adorou Jesus, mas ali é uma adoração falsa. E continuando que ele mesmo fala, com grande voz: que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque ele viu que quando a presença do Senhor chegou ali, ele ia ter que sair. Ele ia ter que sair de retirada, porque quando Jesus chega, o mal ele não pode ficar. Louvado seja o nome do Senhor. Não pode. O demônio, ele sabia, aquele espírito imundo, que jamais Jesus foi em encontro com aquele homem e ia deixar a vida daquele homem da mesma forma. Não ia. Não ia, louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus é aquele que transforma. Jesus é aquele que liberta, é aquele que salva, é aquele que restitui. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, quando ele pegou aquele barco, ele tinha uma direção, ele tinha um compromisso. Louvado seja o nome do Senhor, aonde ele ia. Louvado seja o nome do Senhor, Deus Altíssimo. Conjuro-te que não me atormentes. Então, quando o demônio, ele não tinha visto Jesus, para ele ali estava bom. Para ele estava bom. Escravizando a vida daquele homem há muito tempo. Mas quando Jesus chegou perto, chegou o dia da libertação daquele homem, quando as cadeias, os grilhões ia ser quebrado, aí ele já se sentiu ofendido. Porque é assim: não me atormentes. Porque ele viu Jesus chegando, igreja. Porque quando Jesus chega, a vitória é certa. A vitória é certa. Não me atormente. Ele falou: te peço por Deus que não me atormente. Olha, o próprio adversário falando isso. Não me atormente. Porque para ele ali, no corpo daquele homem, ele estava, destruindo. Para ele estava bom. Porque o adversário, ele gosta de destruir, ele gosta de pisar no ser humano, porque é a imagem e a semelhança de Deus. Então para ele ali estava bom. Mas chegou a libertação daquele homem. Chegou a salvação, louvado seja o nome do Senhor. Como chega a salvação, louvado seja o nome do Senhor, na tua casa, na tua vida hoje. Chegou a salvação, chegou o dia. Conjuro-te por Deus que não me atormente. Olha, se você pesquisar esse significado, então para ele ali estava bom demais. Para ele ali estava bom, estava ótimo. Se Jesus não chegasse, para ele estava bom a vida inteira. Mas não, quando Jesus chegou, ele se sentiu já... Ele já sentiu a presença, ele já sabia que ele ia ter que bater de retirada, ele ia ter que sair. É assim que a adversidade tem que sair da nossa vida. Porque nós temos que crer, nós temos que tomar posse que Jesus está nas nossas vidas.
Que o dia, louvado seja o nome do Senhor, chegou, é hoje, da cura, da libertação, das portas abertas, do crescimento, é hoje. O adversário, ele tem que se sentir atormentado, não eu e você, louvado seja o nome do Senhor. Não consegue dormir. Não consegue, pessoas que não conseguem dormir, louvado seja o nome do Senhor. Preocupada, ansiosa, ansioso. É o adversário que tem que se sentir atormentado e não você. E não eu. Porque quando ele viu Jesus, ele se sentiu atormentado e teve que sair. E clamando com grande voz, diz: que tenho contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não te atormente. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Jesus não quis conversa. Jesus não quis, sai deste homem, espírito imundo. Ele teve que sair. Sai. Bate de retirada. Sai deste homem. Sai este mal. Sai. Sai o câncer, sai o diabetes, sai. Sai todo mal, tem que sair. Tem que sair, porque é no nome de Jesus. Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele lhe respondeu: multidão é meu nome, porque somos muito. Jesus sabia o nome dele, mas Jesus, só por perguntar mesmo, falou: qual é o teu nome? Ele falou: multidão é o meu nome, porque somos muito. Então, para você ver, ó, não era um demônio, não era dois, era muito, é a legião. Legião de demônios na vida daquele homem. E ele respondeu, dizendo: legião é o meu nome, porque somos muito. E rogava-lhe porque não enviasse para fora daquela província. Então o demônio, mais uma vez, implorando a Jesus, para que Jesus não tirasse ele daquele território. Ele continua ali rogando a Jesus, adorando, mas é uma adoração de falsidade, viu, igreja? Não é uma adoração limpa, não. Ele continua rogando ali ao Senhor para que o Senhor não tirasse ele daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entramos nele. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e era quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo. Porque também a palavra diz que ele andava nu, viu, igreja? Ele andava nu pelo sepulcro e pela província. Ele andava nu. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Em perfeito juízo porque ele não tinha juízo. Não é que ele não tinha juízo, porque o mal ali tinha se aproveitado. Então as coisas que ele fazia, louvado seja o nome do Senhor, era coisa, sabe, do mal mesmo. Por isso que a palavra diz que quando Jesus libertou ele, estava em perfeito juízo. Porque as coisas que eles faziam não eram coisas do bem, era coisa do mal. Então, ele não tinha juízo. Porque muitos para a cidade ali, para aquele povo, ele era um louco, ele era um doido. Mas ali era um mal espiritual que tinha se apossado daquele homem. E começaram a rogar-lhe que saísse do território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas
o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilhavam. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aquele homem foi liberto, igreja. As horas se avançam, não dá mais para... Glória a Deus. Falar aqui só um pouquinho dos porcos aqui. Era quase 2.000 porcos. Nos dias atuais de hoje, um porcos, dependendo, ele chega a 300 quilos, 250 quilos. Se você procurar aí nesses lugares aqui próximo que tem, Chiqueirão, outros lugares mesmo onde eu moro lá tem, um porco só varia de 2.500, 3.000 reais, dependendo quantas arroba ele tiver. E a palavra diz aqui que muitos expulsaram Jesus daquela província. Por quê? Aquele demônio entrou nos porcos e causou um dano financeiro àquele povo. E por isso que o povo expulsou Jesus. Então, se você somar aí 2.500 reais vezes aí quase 2.000 porcos, vai dar nos dias atuais de hoje, vai dar uma grana muito alta, né? Então, por isso que aqueles homens se rebelaram naquele tempo com Jesus e colocaram Jesus para correr daquela província. Porque Jesus, na linguagem deles, Jesus deu um dano muito grande financeiro àqueles fazendeiros, porque os demônios que estavam no homem saíram, entraram nos porcos, e os porcos desceu do espinhadeiro abaixo e se afogou no mar. Então, se levar por dias atuais de hoje, você soma 2.000 vezes 2.500, vai dar muita grana. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele povo, ele não estava preocupado com o milagre, com a libertação daquele homem. Ele estava visando mal o dinheiro. Qual era o dele? Não, como eles viram o homem que antigamente dava tanto trabalho para as polícias, dava tanto trabalho para a sociedade, porque a palavra diz que muitas vezes, eles sendo presos nas cadeias, eles quebravam as cadeias tudo, era um homem muito violento. Aquele povo, ao invés de agradecer, né, dar glória a Deus, uma parte da população, que a outra gostou do milagre. Então aqueles fazendeiros ali expulsaram Jesus daquela província. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes de eu finalizar, vou deixar essa palavra que Jesus falou para aquele moço: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e teve compaixão de ti. Então tudo que Jesus fazer na minha vida, na tua vida, não é os meus méritos, não é o meu êxito, o meu sucesso, é o teu sucesso não, igreja. Tudo que Ele fazer é pela misericórdia dEle. Não é porque eu mereço, você merece, não, negativo. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então não é o meu sucesso, não é o teu sucesso, não é o meu êxito. Louvado seja o nome do Senhor, que chegou aonde eu e você pode chegar, não. Tudo que Deus fizer nas nossas vidas é a misericórdia dEle. Porque imagine aquele homem chegando em casa e a família receber aquele homem. Imagine a festa, a alegria. Um homem que era possesso, um homem que nem as autoridades ali conseguiam prender, amansar. E aquele homem chegar ali em perfeito juízo. Porque a palavra diz que aquele povo vê, depois aquele homem está sentado, todo vestido, cheirosinho, todo bonitinho, que ele não usava roupa, não dava pelado. Porque quando Jesus chega na vida do homem e da mulher, assim, transformação completa. Andava nu, Jesus transformou quando vê aquele homem tá lá vestido, cortado o cabelo, cheirosinho, todo bonitinho. Jesus falou: vai para a tua casa e mostra quão grande o Senhor teve compaixão de ti. É assim que Deus faz na minha vida e na tua vida. Amém, igreja? E Deus nessa noite venha ter compaixão de nós.